Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Batista, eu sou contador e hoje a gente vai continuar, falando sobre holding, só que dessa vez no seu aspecto patrimonial e sucessório. Então vamos lá, galera. Quando você vai falar de sucessão, a gente tem que esclarecer alguns pontos antes aqui. Bem, existem duas figuras dentro da linha sucessória, tá? A gente está falando aqui de pessoa física, tá? Primeiro, a pessoa que fica em vida e responde pelos bens da pessoa que faleceu. O nome dessa pessoa, o título dela dentro da área tributária seria a responsável. Responsável de quê? Dos bens do falecido. Os bens do falecido, a gente dá o nome de espólio. Então é muito comum você ver isso dentro, do direito tributário, enfim. Então vou trazer um exemplo para vocês entenderem. Imagina que eu tenho uma fazenda, essa fazenda fica aqui no estado do Paraná e ela custa 10 milhões, ela está na minha pessoa física. Então amanhã acontece um problema, eu venho a falecer. O que acontece, pessoal, tributariamente falando? A minha esposa, ela passa a ser a responsável dessa fazenda. Tá? Estou trazendo um exemplo aqui, é claro que já existe isso, porque a minha esposa é cônjuge. Vamos isolar esse caso aqui e pegar só o exemplo prático. O que ela teria que fazer? Ela teria que pegar em cima de 10 milhões, que é o valor do bem, ela teria que pagar 4% para o estado do Paraná, num prazo de 30 dias, sob pena de entrar em dívida ativa com o estado do Paraná. Então olha só que loucura. Esse imposto, que é pago na morte ou na doação, ele é chamado de TCMD, Imposto Causa Mortes e Doações. Tá? Isso o que acontece na prática? Normalmente as pessoas não teriam essa quantia. Nesse caso aqui, desse exemplo, ela teria que ter 400 mil, uma vez que o imóvel custa 10 milhões e normalmente se paga entre 3% a 4%, porque isso varia dependendo de estado para estado, legislação, existem algumas situações bem específicas de cada estado. Ok? A gente não está pegando aqui cada estado, a gente está fazendo uma regra geral. E o que existe também, pessoal, que é a parte interessante, como não pagar esse imposto? Existe uma forma de não pagar, ou pagar menos? Sim. O que seria isso? Uma holding patrimonial ou uma holding para uma linha sucessória. Dentro do Código Tributário, lá menciona o seguinte: quando você doa algum bem seu, pessoa física, para uma empresa que está no seu nome, você não faz o pagamento do imposto de doações. Então a gente estaria falando nesse exemplo que eu abriria um CNPJ, que seria essa holding patrimonial, doaria essa fazenda para essa holding e não pagaria absolutamente nada de TCMD. Eu teria o custo da empresa, óbvio, eu teria também custos cartorários, de fazer a transferência do imóvel da pessoa física para a jurídica, mas eu teria uma isenção de 400 mil, é um bom dinheiro. Isso diluído no tempo, eu teria uma economia muito grande. Além disso, existe também a vantagem da holding em relação a você ter uma proteção ou planejamento sucessório mais, vamos falar assim, feito de forma mais ordenada, uma vez que eu vou sentar todo mundo da minha linha sucessória, todo mundo que está envolvido, vou fazer esse planejamento em vida, com assessoria, com advogados, com pessoas que entendem desse ramo imobiliário, desse ramo sucessório, patrimonial, e tudo será feito de forma mais transparente. Inclusive eu posso colocar termos dentro de cada contrato que eu fizer e dizer o seguinte: você, meu filho sucessor, você só vai receber esse imóvel se você se formar na área tal, você tem que ter um conhecimento de finanças. Eu posso inserir isso, inclusive fazer em vida e já transferir as cotas dessa empresa holding que será aberta para o meu próprio filho, deixar de ser o titular e passar a ser o usufrutuário. Então a gente já está falando de uma coisa bem evoluída no tempo. Mas galera, lembrando também, que toda regra tem sua exceção. Você pode não pagar o imposto, claro, desde que a empresa que seja aberta ela não tenha cunho imobiliário. Então, se vocês estão pensando em abrir uma empresa para ser uma holding, para absorver imóveis para vocês comprarem ou venderem, você esquece o que eu estou falando, que aí sim você vai ter que pagar o ITCMD, não tem jeito. Então, isso aqui seria mais ou menos uma ideia de uma holding, no seu campo sucessório e patrimonial.